Às vezes vale a pena reassistir um filme. Sim, a gente que é crítico, a gente muda de opinião também toda hora. E foi o que aconteceu comigo com Memória. Quem acompanhou a nossa cobertura da Mostra de São Paulo do ano passado lembra que eu falei que eu não tinha gostado nada de Memória. Na época eu fiz um videozinho ali pro Instagram, né? Porque na Mostra a gente cobre vários filmes, a gente divide alguns pro Instagram, alguns pro YouTube. E na época eu falei muito mal desse filme, não tinha gostado mesmo. E assim, eu tenho uma relação de não gostar tanto assim do Apichatpong, tem alguns filmes dele que eu não gosto nada, outros que eu acho medianos pra bom e tal, mas agora a Memória se torna o meu filme favorito dele. Pra quem não conhece o Apichatpong, ele talvez seja um diretor um pouco difícil, digamos assim, né? Seja lá o que é um diretor difícil, mas pra quem tá acostumado a assistir filmes mais hollywoodianos e tal, ele de certa forma faz um cinema que é quase anti-Hollywood, digamos assim. Então se o cinema hollywoodiano sempre vai prezar muito pela velocidade, pelos cortes, por planos rápidos, por aquela ideia de que a história tem que estar sempre avançando, a narrativa tem que sempre avançar na maior velocidade possível, aqui o Apichatpong é um diretor que se encaixa no cinema de fluxo, se encaixa no slow cinema também, não é exatamente a mesma coisa, mas há filmes que se encaixam nos dois e os filmes dele são bons exemplos disso. Então são filmes em que o plano demora muito mais, são planos muito longos, às vezes planos muito estáticos, algo que tem até uma teoria que diz sobre o fim da mise-en-scène com cinema de fluxo. O Apichatpong se encaixa bastante nisso. Se você nunca viu um filme do diretor, se você não está acostumado a ver filmes em festival, talvez esse filme cause um certo estranhamento para você. E o meu problema com o Apichatpong desde sempre foi justamente um pouco disso, né? Eu sentia muito que ele se debruçava um pouco nessa lógica do slow cinema, nessa lógica do cinema de fluxo, mas como uma desculpa para um certo exibicionismo, né? Porque tem essa ideia de que exibicionismo de um diretor é sempre voltado para o grandioso, então sempre... O que eu comentei recentemente sobre o Baz Luhrmann na minha crítica escrita, que o Baz Luhrmann tudo tem que ser chamativo, colorido, movimentos de câmera e tal, na verdade, para mim não é só isso que a gente pode falar sobre o exibicionismo de um cineasta. O Apichatpong, durante a carreira dele, sempre me incomodou um pouco como ele vendia um cinema muito naturalista, só que tudo parecia muito perfeitinho, então ele buscava um plano bonito e estendia esse plano por vários e vários minutos, esse tipo de coisa. Para mim, apesar de ser um cinema mais naturalista, ele sempre foi cheio de excessos. Aqui em Memória ainda tem os seus excessos, mas eu acho que funciona muito melhor com a proposta geral do filme. Isso porque Memória, diferente até de alguns outros filmes dele, que parece sempre tentar fechar tudo, o filme até vai dar uma espécie de explicação final e tal, mas o filme acaba sendo muito mais uma viagem onírica, digamos assim, pelo desconhecido. Então não espere coisas comuns aqui, coisas que a gente está acostumado a ver, principalmente no cinema de Hollywood. Aqui é quase uma proposta imersiva para a gente mergulhar junto com essa personagem que está na sua busca, que por muito tempo a gente não entende direito, a gente entende apenas que tem um som que ela escuta, e é isso, a gente não sabe direito quem ela é, o que ela faz e por que ela está buscando tudo isso, o que ela sente com aquele barulho que só ela ouve. Sinto aqui que o filme ele até vai um pouco na essência do cinema para falar sobre isso, né? O cinema que por muito tempo tentou descobrir o som, tentou usar o som como uma forma de linguagem durante a época de cinema mudo, e quando descobre o som não entende direito no começo o que fazer com ele, até o momento que o cinema finalmente aprende a lidar com o som. Isso vai demorar mais de 10 anos, ou aproximadamente uns 5, 10 anos depois da descoberta, entre aspas, do som. Então eu vejo uma conexão direta aqui, quase como se o Apichatpong estivesse mergulhando por meio da sua protagonista, aqui interpretada pela Tilda Swinton, que é simplesmente fantástica, nessa lógica de tentar entender o som, como lidar com aquele som. Um som aqui que surge como algo muito estranho. E é isso que talvez
me faça gostar mais, uma percepção que eu não tinha tido da primeira vez que eu assisti, mas que eu tive um pouco maior aqui, que é essa lógica mesmo dessa viagem mais estranha. Isso vai estar muito na interpretação da Tilda Swinton. A Tilda Swinton, que já é uma atriz que costuma construir personagens, digamos, não tão normais, muitas vezes com muita maquiagem, muitos filmes do Wes Anderson, por exemplo. Aqui o Apichatpong usa muito bem dessa certa estranheza dela, como ela mexe o corpo, ou como muitas vezes a gente não entende direito o que ela está sentindo, que ela é quase inexpressiva em determinados momentos, quase como se ela tivesse com um pensamento longe dali. Então todas essas estranhezas, digamos assim, da Tilda Swinton é muito aproveitada para essa jornada proposta pelo Apichatpong, uma jornada que ela vai ser muito mais sensorial, muito mais mística, digamos assim. Ao mesmo tempo que ele em nenhum momento vai abandonar esse cinema mais natural, do dia a dia. Então aqui a gente vai ver essa mulher não só buscando entender esse som, mas ela passando o seu dia fazendo coisas banais, sentada num lugar, muitos planos abertos, então pra gente ver ela naquele espaço, muitas vezes ela meio sozinha no espaço, esse tipo de coisa, ou ela andando na rua, coisas que parecem e soam muito banal, só que ao mesmo tempo, sempre que a câmera se aproxima dela, a gente vê que ela tem esse determinado fascínio. O fascínio aqui que vai ser, acima de tudo, pelo som. Pelo som tem uma cena que para mim é incrível, que é ela com o engenheiro de som ali tentando identificar o som que ela tinha escutado. É uma cena muito longa, com planos muito longos e estáticos. Então sim, é um filme que não busca tanto pelo movimento, muito pelo contrário. E essa cena é simplesmente fascinante, é como se a gente fosse imerso por ela e a gente tentasse descobrir não só o som, mas os sentimentos que estão passando por aquela mulher naquele determinado momento. E vai ter isso durante quase todo o filme, como ela vai lidar com os sons, né? Não só esse som específico que ela está buscando entender, mas tem um determinado momento que ela simplesmente vê ali uma banda tocando numa sala e ela parece que fascinada, fica estática ali, vendo aquilo, escutando aquilo, como se ela não conseguisse se mexer. Então tudo isso vai funcionar muito bem também pela interpretação da Tilda Swinton, que dá uns momentos, parece que ela está meio que num estado de transe. O filme ele tem um pouco essa lógica de parecer que é uma longa transe que a gente está experimentando junto com essa personagem, e o Apichatpong em nenhum momento vai fazer qualquer menção de tentar acelerar isso. Muito pelo contrário, ele vai ter esse seu cinema de excessos. Confesso que em alguns determinados momentos me incomoda um pouco, mas ainda assim vai ser esse cinema de você ver um cara deitado, dormindo ali de uma forma estranha em um plano de 5 minutos. Sim, como eu disse, são excessos, isso pode incomodar muita gente, mas aqui, diferente de outros filmes dele, eu consigo comprar muito mais essa mística proposta justamente a partir do momento que eu consegui ficar imerso nessa viagem junto com a personagem. E tem alguns momentos que são muito interessantes. Ele consegue trazer um lado sensorial com elementos muito simples da imagem, um pequeno contraluz, ou o trabalho sonoro, principalmente no que eu disse, falando com o engenheiro de som, ou toda a longa sequência final, o diálogo e as descobertas que eles vão ter meio que juntos, uma conexão meio mística que nenhum dos dois entende direito o que está acontecendo, mas rola um certo sentimento ali, rola uma conexão de alguma forma. Então isso que é interessante. Para mim, esse filme funciona melhor até que outros da carreira do Apichatpong, porque não tem uma necessidade tão grande de explicar esse místico, mas sim de fazer a gente tentar sentir esse místico. Por mais que, como eu disse no começo, isso vai variar muito de espectador para espectador. Não acho que é o filme mais acessível do Apichatpong, como ele foi vendido. Não acho que é um filme também tão acessível para quem não está acostumado a ver filmes de festival, com um ritmo bem mais lento, com planos bem mais longos, que são características desse diretor. Fiquei feliz de poder reassistir, poder mudar completamente de opinião. Não tinha gostado nada da primeira vez que eu assisti. Assisti na época da Mostra de São Paulo, que eram muitos filmes por dia, pode ter pesado, ou até talvez um certo preconceito que eu tenha com o diretor anterior pode ter pesado também. Aqui, reassistindo, eu tive uma percepção completamente diferente de tudo isso. E vale também um destaque para a língua aqui, né? Porque a gente tem a Tilda Swinton como protagonista, o filme se passa na Colômbia,
ela tem que tentar se comunicar muito em espanhol, e de certa forma isso se conecta com a própria temática, com a própria mística do filme, né? Ela tentando compreender e se fazer compreendida também quando ela vai usar uma língua que não é a língua que ela domina totalmente. Então a Tilda Swinton ela consegue demonstrar muito bem assim uma certa insegurança em falar o espanhol, ou em errar um pouco até conseguir estruturar uma frase, esse tipo de coisa. Então é um pequeno detalhe aqui que funciona pra mim muito bem. Confesso que não gosto tanto do final, do plot twist ali e tal, mas por ser toda uma viagem que a gente vai experimentando, pra mim isso pesou mais da primeira vez que eu assisti, que eu não estava tão imerso quanto dessa. Dessa vez, tudo bem, continuo não curtindo muito, mas ainda assim o filme como um todo funciona bem melhor. Filme que estreia nesta quinta-feira nos cinemas em algumas cidades do Brasil, daqui 15 dias na MUBI, no serviço de streaming, que a gente já fez vídeo de recomendação, eles estão fazendo bastante isso. Lança primeiro no cinema, 15 dias depois no serviço deles. Por hoje é isso, se você gostou do vídeo, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, comenta se vocês já viram, o que vocês acharam do filme, se vocês gostam do Apichatpong, se vocês conhecem o Apichatpong ou se não conhecem, o que vocês estão esperando do filme caso não tenham visto, o que vocês acham da MUBI também, que é um serviço de streaming que eu particularmente gosto muito. No primeiro comentário fixado tem as nossas outras redes sociais. Por hoje é isso e corta.